tinha. A religião tenta você escalar e chegar a Deus, mas eu quero dizer, o evangelho é boas novas, é que Deus desceu à terra para te salvar, é que você não conseguiria subir ao céu, e como você não conseguiria, Ele resolveu. O verbo, João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de lei, não, cheio de graça e de verdade. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu sou anunciador de graça, eu sou anunciador de boas novas, eu não sou anunciador de lei, irmãos, porque a lei, a força do pecado é a lei, mas a graça nos salva. Somos salvos pela graça, pelo amor imerecido. Eu amo pregar o evangelho. Você vai chegar aqui todos os domingos, você vai ouvir a cruz, você vai ouvir Jesus, porque não tem razão de estar aqui se não ouvir Jesus e se não ouvir a cruz. O evangelho é maravilhoso. O evangelho é maravilhoso. O evangelho é maravilhoso. Você sabe que nós não podemos perder o real significado do Natal. É o dia do Salvador. Você vai ver. Eu gravei um vídeo com a minha esposa, muito legal. Não sei se já foi lançado, mas você vai ver nós falando. Amanhã vai lançar. E nós estamos falando algo que é muita verdade. O dia do Salvador. Diga, hoje é o dia que antecede o dia do Salvador. O dia da esperança. O dia do amor se manifestar. Eu fico pensando, irmãos, a Bíblia diz que o verbo, a palavra que criou todas as coisas, se fez. O verbo aprendendo a falar. Aquele que é o verbo teve que aprender a falar. Aquele que é o verbo, ele não nasceu grande como Adão, ele nasceu como uma criança, ele nasceu indefesa. Ele nasceu como alguém que nasceu como eu e você, inocente, sem defesa nenhuma. E aquele que criou todas as coisas, que é o verbo, que é a palavra, agora tem que aprender a falar. Aquele que criou todas as coisas tem que aprender a andar. Você já parou para pensar? Aquele que não precisa obedecer ninguém, porque não existe nenhuma autoridade acima dele, ele tem que aprender agora a se submeter. E a Bíblia fala que Jesus aprendeu a obediência pelaquilo que padeceu. Porque Deus, sendo Deus, não precisa obedecer, porque não tem ninguém maior do que Ele. Ele é autossuficiente. Aquele que é autossuficiente veio à terra. Eu não sei, talvez você não consegue imaginar, porque não foi coisa simples, não. Não foi um homem como eu e você vindo à terra e nascendo, não. Foi aquele que Paulo diz, porque por Ele e para Ele são todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada. Diga, nada. Nada do que você vê foi criado se não foi por Ele. João diz, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz. Eu e você era como o cego Bartimeu. Nós estávamos à beira do caminho, não enxergávamos, na lamaçal de pecado, de iniquidade, destinado à morte. E não foi Bartimeu que foi até Jesus, foi Jesus que foi até ele. Foi Jesus que estava caminhando no caminho que ele estava. É por isso que eu digo, não é você que chega a Deus, é Deus que chega a você e diz, meu filho, eu estou aqui. E ele diz para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Você sabe de uma coisa? Nós estávamos cegos, nós estávamos no mundo perdido, mas Ele nos deu visão. Hoje você não caminha mais em trevas, os teus olhos têm luz. Hoje você pode contemplar a luz verdadeira, porque a luz verdadeira habita dentro de você. Feliz dia do Salvador! Aleluia! Eu me emociono, eu me alegro em pregar isso, porque sentido da vida é falar da vida, e Ele é a vida. A Bíblia diz que Ele é a vida, Ele é o verbo vivo, Ele é a vida. Ele é o ar que respiramos. Ele é a essência de
tudo aquilo que é maravilhoso, porque um dos nomes dele, ele é maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Pai da eternidade, a eternidade é filha dele, aleluia, ele criou a eternidade, ele é o príncipe da paz, e ele veio para te dar paz, ele veio para te dar paz, porque quando ele chega até Maria, ele diz também: não temas, porque eu vos trago boas novas de paz. Aleluia. Eu quero falar sobre 2 sinais. Diga 2 sinais. O primeiro sinal é o sinal da manjedoura. Eu acabei de ler Lucas 2, 10, 12, diz assim: o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Qual que é o sinal? Encontrarás uma criança envolto em faixa e deitado em uma manjedoura. Você sabe que o anjo não anunciou a vinda de um juiz, não anunciou a vinda de alguém tão importante. Ele anunciou a vida, diga, do Salvador. O Salvador, ele não veio para te ensinar como te salva. Eu vou repetir. Porque eu e você não temos como nos salvar. É por isso que ele veio. Eu vou dizer uma coisa para você: eu posso jogar bola, mas não ser um jogador de bola. Jogar bola não me faz ser um jogador de bola. Amém? Ou dirigir um carro não me faz dele um motorista. Porque muitas das vezes nós achamos que o Salvador veio para nos ensinar a ser salvo. Diga para a pessoa do lado, diga: o Salvador não veio para te ensinar. Diga: o Salvador não veio jogar um manual de regras para você e dizer 7 passos de como você faz para aprender a nadar quando você está morrendo afogado. Sabe o que o Salvador veio? A lei foi dada por Moisés, e a lei é os passos de como você pode agradar a Deus e chegar diante de Deus. Não tem nada errado, mas eu quero dizer uma coisa para você. No Éden, quando Satanás, e isso eu quero entrar aqui, no Éden, quando Satanás enganou Eva, você sabe que a semente maligna da iniquidade, do pecado, veio fazer parte de toda a humanidade. O homem que foi criado por Deus, que era perfeito, o homem que foi criado por Deus, que não havia pecado, ele foi contaminado. Então de Adão agora nasce uma geração caída. Diga: geração caída. Geração que tem a natureza pecaminosa, e quem tem uma natureza pecaminosa não tem como dar frutos bons, porque a árvore é ruim. Diga: a árvore é ruim. Não tem como melhorar a árvore, porque o Evangelho não é melhoramento de vida. O Evangelho é o Salvador vindo te salvar, e não só te salvar, mas ele te mata você. Aleluia. Quem quer morrer aqui? Ninguém quer morrer. Mas eu quero dizer, o dia que você aceitou Jesus, você passou da morte para a vida, porque é isso que vos trago as boas novas. Então você tem que entender uma coisa: o Salvador não veio ensinar você a nadar. O Salvador não veio apresentar regras para você. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você: o Salvador não te dá regras, o Salvador vem e te salva. E depois que ele vem e te salva, ele te faz uma nova natureza. E quem tem uma nova natureza não vive mais na prática do pecado. Quem pode dar aleluia? Quem pode dar glória a Deus? Diga: o Salvador veio não só me salvar de mim, não só para me levar do céu, mas ele veio me salvar da minha enfermidade.
Ele veio me salvar do casamento ruim que às vezes eu tenho. Ele veio me salvar da pobreza. Ele veio me salvar do pecado, porque Ele tem prazer em nos salvar. E a Bíblia diz que hoje Ele está sentado à destra de Deus ainda, intercedendo por nós. A cada momento Ele está te salvando. A cada momento Ele está intercedendo por você. Ele vem, quando o inimigo chega diante dele, sabe como chegou diante de Jó? Só que Jó ainda não estava debaixo da lei, vamos na graça, mas Jesus não tinha morrido ainda. Quando Satanás chega diante de Deus para acusar Jó, Jesus não tinha morrido, então não tinha um juiz ainda para defender a causa dele. Hoje, quando Satanás chega diante de Jesus, sabe, e tenta falar: tem visto a minha serva Carla? Mulher, né? Mulher de Deus. E aí, mas ela não é assim tão perfeita. Satanás fala: se tirar as coisas dela, será que ela vai te adorar? Mas Jesus venha: não, o perfeito já veio, o perfeito já mostrou a adoração completa, o perfeito já mostrou a obediência completa, e ela não está mais nela, ela está oculta no perfeito. Então quando Satanás vem até você, ele não pode te acusar. Sabe por quê? Porque o Salvador já veio, e o Salvador veio para te salvar, e para te dizer que você morreu com Ele, mas ressuscitou com Ele, e agora você não vive mais, mas é Ele que vive em você. É o Salvador. Paulo diz: eu estou oculto em Cristo, o diabo não pode tocar em você. Não pode. Por quê, pastor? Porque Deus, Cristo é a sua vida. Aleluia. Aleluia. Diga: eu não preciso de um livro de instrução, eu preciso de um Salvador. Porque uma natureza do pecado não tem como melhorar ela. Ela vai começar, por mais que você tenta ser bom, meu irmão, daqui a pouco você vai ver que você não é tão bom assim. E para entrar no céu, bom não entra. Tem que ser lavado e comprado no sangue de Jesus. Tem que ter a marca de Cristo. Tem que ter o sangue de Cristo. Amém? Vamos para a palavra aqui. O anjo disse aos pastores: você vai encontrar a criança em faixa. Diga: em faixa. Vai estar em uma manjedoura. E não sei se você sabe, mas uma manjedoura era um coxo. Quem sabe o que é coxo? Não é coxo aleijado, não, irmão. É um quê? De alimentar. Porque ele é o pão da vida. Tudo na Bíblia representa algo que você tem que entender. A Bíblia não está escrito nada por estar escrito. O coxo é o lugar onde os animais se alimentavam. Era um lugar que naquela época era feito, não era feito, hoje é feito de madeira, de outras coisas, mas naquela época era feito de pedra. E aqui já é um sinal, o que o anjo está falando: você vai encontrar ele nesse coxo, no lugar onde os animais, onde os gados se alimentam. Você sabe que, como eu disse, nos dias de Jesus era feito de pedra. O Senhor nasceu para ser o alimento do rebanho. Quem é rebanho do Senhor? Ovelha. Quem é ovelha do Senhor aqui? Ele nasceu para ser o alimento do rebanho. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem se alimenta por mim viverá. E quem crê em mim jamais morrerá. Que promessa é essa? Diga: o Salvador. Diga: o Salvador. É interessante que nenhuma outra instrução foi dada. Escuta aqui, agora eu vou te pegar. Nenhuma outra... Vou te pegar se te levar agora a revelação, amém? Entenda bem. Nenhuma outra instrução, porque parece tão simples. O anjo aparece, está lá, os pastores estavam vigiando o quê? As ovelhas. Na virada da noite, os pastores alerta, vigiando as ovelhas. Quem aparece? Diga: o anjo. E diz: vos trago as boas novas de grande alegria. Nasceu. Quem nasceu? Aonde ele nasceu? Diga: em Belém. Mas Belém é grande. Como você vai saber aonde? Ele fala: eu vou te dar um sinal. Diga: um sinal. Quando você encontrar ele, ele vai estar em faixa, num coxo, numa manjedoura. Vamos para a palavra de Deus. Mas para você entender isso, você tem que entender que
em Belém, e Belém se fala casa do pão, diga casa do pão. Casa do pão, tudo tem a ver. Belém fala casa do pão. E para você entender isso, havia muitas manjedoras em Belém. Como que aqueles pastores iriam encontrar? Nós precisamos ir para as profecias. E aí você tem que entender que os pastores conheciam a palavra. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, Miqueias 5, 2. Vamos lá para a palavra. Quem gosta de Bíblia aqui? Você vai entender agora uma coisa, irmão, incrível. Miqueias 2,5 diz assim: e tu, ok? Diga casa do pão. Belém, Efrata, pequena demais para o quê? Figurar como grupo de milhares de... E de ti sairá quem? Aquele que há de reinar em Israel e cujas origens... Peraí, aqui está um sinal, vamos lá. O profeta profetizou 7 séculos antes do nascimento, olha aqui. E os pastores agora estão lembrando do profeta Miqueias, obrigado. E agora eles lembram de Miqueias. E ele está dizendo de onde ele vai nascer, aonde? Diga Belém, Efratas, mas tem uma coisa, cidade pequena, mas tem muitos lugares que alimentam animais. Tem muitos lugares, e agora ele vai dizer, e esse que vai nascer, ele é diferente, porque esse é cujas origens são desde o quê? Desde os tempos antigos, desde diga, ele é o Pai da eternidade. Quem vai nascer não é um homem qualquer. Ele está dizendo, o profeta está avisando, quem vai nascer ele é antigo. Antes de Abraão ser, ele diz eu sou. Você está entendendo? Quando Jesus fala isso, o profeta já tinha dito, e quem conhecia as profecias tinha que crer em Jesus, porque quando Jesus estava com os fariseus e naquela guerra ali, e Jesus fala assim, se vocês fossem como Abraão, vocês caminhavam nas mesmas obras de Abraão. E Jesus fala assim, antes de Abraão eu sou, porque o profeta Miqueias já disse que eu sou desde a eternidade. E que eu ia nascer, aquele que ia governar, ia nascer na casa do pão para dar pão para aqueles que estavam famintos. Aleluia, glória a Deus. Vamos ali, Belém, casa de pão. Efratas, frutificação. Significado, tudo na Bíblia tem o porquê, irmão. Casa do pão e Efrata significa frutificação. Belém então é casa de pão, Efratas, multiplicação. Significado, o pão vivo veio para nutrir eu e você. Aleluia. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Só que agora nós precisamos de mais sinais aqui. Ele vai nascer em volta de um pano, numa manjedoura, na cidade de Belém, na casa do pão, aquele que veio nutrir, aquele que veio nos alimentar, aquele que é o pão da vida. Mas tem mais coisa, só isso não basta para saber o lugar, porque a gente acha que o anjo disse para eles aonde vai ser, exato lugar, o endereço completo. Não, eles têm que lembrar as profecias. E outra profecia vai dizer agora, Miqueias 4:8. Nós precisamos analisar a Bíblia. Mais uma pista, diga mais uma pista, mais um sinal. Aleluia, Miqueias 4:8. A ti, ó o quê? Torre do rebanho. Continua. A ti virá. Diga torre do rebanho. Diga mais um sinal. Torre do rebanho. Se você talvez não entenda, mas a torre do rebanho era um lugar que era uma torre. E as pessoas e os soldados usavam essa torre para guardar a cidade. Quando o inimigo vinha atacar, esse lugar era um lugar que era uma torre realmente. E eles guardavam, eles protegiam. Mas também havia pastores, diga pastores, que usavam essas mesmas torres para o quê? Para guardar o seu rebanho. Quando vinha um animal selvagem, ou quando vinha uma afronta, que esses pastores faziam? Esses pastores também estavam aonde? Eles estavam na torre do rebanho. Por que torre do rebanho? Porque era o lugar onde eles guardavam o rebanho em segurança. Irmãos, tudo na Bíblia tem um significado. Vamos caminhar aqui. Então, torre do rebanho, esse é um lugar específico. Em hebraico é chamado de Midgal Eder. Diga Midgal.
Eder. Irmãos, a Bíblia é alguma coisa de louca, porque os negócios vão se encaixando tudo. Não, vai se encaixando tudo, porque é um quebra-cabeça que Deus está montando durante a história, e os profetas profetizando, e aqueles que estão vivendo na história tem falando qual que é o sinal, aonde ele vai nascer, como vai ser, mas é em Belém, é a casa do pão, mas é muito grande Belém, que lugar vai ser? Não, ele vai nascer numa manjedoura, mas ok, e como vai ser? Ele vai estar em volta de um pano, mas aonde é esse lugar? Na torre, aonde? Diga, na torre do rebanho, mais um sinal, que quer dizer em hebraico, Midgal Eder. Primeiro ficaria sabendo que nasceria em Belém, depois agora na torre de Midgal, na torre do rebanho. Midgal é torre de vigia em hebraico. Midgal, diga torre de vigia. Isso significa em hebraico. E Eder significa rebanho. Mas agora, tá bom. Nós estamos sabendo que é em Jerusalém, que é Belém. Nós estamos sabendo que é na torre do rebanho, que é Midgal, amém? Mas agora nós temos que ver uma outra profecia. Gênesis 35, 19 a 21. Agora nós vamos para o começo. Outra profecia. Assim morreu Raquel. Próximo versículo. Sobre a sepultura de Raquel, uma coluna que existe até o dia, o próximo versículo, o que diz? O 21. Tem 21? Tem 21. Então partiu, que é Jacó, aonde que ele armou a tenda? Aonde? Deixou a palavra em hebraico. Agora os pastores vão ter que saber aonde que é. Você sabe que Alfred, ele é um historiador judeu. E ele tem um livro que chama The Life and the Time of Jesus, the Messiah. E esse historiador, ele explica as décadas, ele explica a história. E ele revela esse local exatamente chamado Midgal Eder. Esse historiador, ele sabia exatamente aonde era esse lugar. Esse lugar é o lugar aonde as ovelhas eram sacrificadas. Escuta aqui. Esse lugar, você sabe que na velha aliança, e agora vai fazer sentido toda a história para você. Eu presto a tua atenção aqui agora. Eu sei que talvez você não gosta muito de história, mas você precisa entender como que os pastores chegaram até esse lugar. E esse historiador, ele vai dizer que esse lugar que é chamado, né, de Midgal Eder, que essa palavra, né, é em hebraico. As luzes estão piscando, é Natal. Midgal Eder, que é em hebraico, só não perca a sua atenção. É um lugar onde as ovelhas eram trazidas para serem sacrificadas no dia do sacrifício anual. Espera aqui, vamos aqui trazer. Olha que a palavra de Deus, ela é minuciosamente se cumpria na velha aliança e na nova aliança. O que é esse lugar? Esse lugar era um lugar onde o sacerdote, diga o sacerdote. Porque a lei era o seguinte, que uma vez por ano, né, Deus havia de perdoar a nação, mas o sacrifício, animais deveriam ser mortos, então você teria que trazer um cordeiro, você teria que trazer um animal, e não era qualquer animal, diga, não era qualquer animal, teria que ser um animal da primeira cria, aquele que rasga a madre, o primogênito da cria, e quando esse animal nascia, ele não poderia ter defeito nenhum. Para que isso acontecesse, esse historiador conta que esse lugar era um lugar onde os sacerdotes levavam, né, as ovelhas para gerarem, e aonde as ovelhas geravam, eles tiravam o animal, aquele animalzinho primeiro que sai, eles olhavam para o animal e viam que o animal era perfeito, e esse historiador diz que ele enrolava esse animal e colocava em faixas para não ter nenhuma sequela, nenhuma machucadura, porque ele tinha que ser perfeito, separado para o dia do sacrifício, e eles colocavam ele em cima da manjedoura, que é esse lugar. Quando os pastores ouviram um anjo, é no lugar aonde os sacerdotes levam, ano por ano, um animal que é separado para ser sacrificado no final do ano. E quando o anjo fala aos pastores, e o sinal vai ser esse:
aquele menino que você encontrar, ele vai estar no local aonde é colocado o animal que vai ser sacrificado no final do ano para a remissão do pecado, para perdão do pecado. Quando os pastores chegam lá, quem estava enrolado numa faixa em cima desse coxo, em cima dessa manjedoura? Aquele que nasceu para dar a vida. Todos nós nascemos e não queremos morrer, mas eu venho dizer para você, ele foi o único que nasceu para dar a vida, ele foi o único sacrifício perfeito. Quando João Batista vê ele, diz: ele é o Cordeiro de Deus. Os pastores, quando olham ele está no lugar certo, aonde os animais eram separados para ser oferecido. Sabe de uma coisa? Ali estava apontando, esse é o único sacrifício que vai acabar todos os outros sacrifícios. Esse é o único sangue que vai remir e perdoar todo e qualquer pecado, porque não existe pecado tão grande que esse sangue não possa perdoar. Eu quero dizer para você, não existe nada que pode nos separar desse amor. Não existe nada que pode nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. Você sabe de uma coisa? Quando os pastores olham, ele fala: aí ó, é ele é a oferta do céu. Ele é o presente do céu para a terra. Eu quero dizer para você hoje, antes do dia que vai ser amanhã, o dia do Natal, o maior presente que você poderia receber, ele já veio. O maior presente que você poderia receber, você não vai receber. Talvez você não ganhe tanto presente nesse Natal. Não se preocupe, porque nele está todos os presentes de Deus. A Bíblia diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Eu quero dizer que o verdadeiro significado do Natal é o Salvador. É aquele que veio para nos salvar. Você sabe de uma coisa? A morte dele não foi uma morte matada, foi uma morte oferecida. Nós assistimos Paixão de Cristo e ficamos revoltados com todo aquele coisa. Mas Jesus fala: minha vida ninguém toma ela, ninguém tem poder, eu entrego ela. Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Quando Pedro arranca a espada, ele fala: Pedro, peraí, Pedro, eu posso clamar ao Pai, uma milícia de anjos vir aqui me livrar, Pedro? Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Calma aí, Pedro, foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu nasci, foi para esse momento. Você sabe que o nosso processo de vida é um processo de morte, queridos. Nós muitas das vezes vamos passar situações na nossa vida que vão nos gerar tristezas, vão gerar decepções, mas é nesses momentos que vai gerar a vida de Cristo em nós. Desse ano, como igreja, nós passamos muita dificuldade, nós passamos muita luta também. E esse é o ano das portas, esse é um ano que foi o ano da casa cheia. A casa se encheu, hoje não está tão cheia, mas você vai ver dia 31 que essa casa aqui vai estar muito cheia. Os filhos estão viajando, outros estão vindo. E sabe, foi o ano da casa cheia. E também foi o ano do descanso. Mas eu aprendi que o maior descanso não é você descansar quando tudo está bem. O maior descanso é você saber que existe um Salvador, que quando vier o problema, Ele não está aqui só para tirar você e levar para o céu. Ele está aqui para te salvar do teu problema também. Ele se importa. Ele te entende, você. Porque Ele é um Pai. Um Deus pessoal, não é o Deus da religião, que está querendo te punir a todo momento, não. Diga: Ele já entregou a vida dele por mim. Quando o escritor aos Hebreus vai dizer: ei, existe um novo e vivo caminho, não viva na lei. Esse novo e vivo caminho foi conquistado na cruz. Esse novo e vivo caminho você pode entrar diante do trono da graça. Diga: o trono da graça. E você vai alcançar misericórdia e favor diante do trono da graça. É o amor de Deus. É a oferta maior. É o Evangelho. Meu Deus. Então os sacerdotes traziam as ovelhas para darem à luz na torre do rebanho. Jesus nasceu. E por que Ele não encontrou lugar? Porque Ele tinha que nascer naquele lugar. Porque aquilo era apenas um sinal. Diga: a velha aliança
é apenas uma seta apontando para o verdadeiro. Tudo se cumpre em Cristo, Ele é o cumprimento de todas as profecias. Ele tinha que cumprir até o nascimento dele, tinha que ser de uma forma, praticamente nascer numa manjedoura em volta de um pano, porque o profeta já tinha declarado, e quando a palavra de Deus é lançada, Jesus está aqui, eu estou aqui para cumprir toda a sua vontade, Pai, e cumprir toda a vontade é tudo aquilo que foi dito a Ele. O que o profeta Miqueias disse se cumpriu. Exatamente. Diga, envolto em panos, numa manjedoura. Os pastores sabiam. Edgar, Miguel, o que é isso? Torre do rebanho, de guardar o rebanho. Ele é o bom pastor. Não. Ele é o bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. Entra pelas portas das ovelhas. Ele diz, eu sou o bom pastor e você vai encontrar em mim descanso, descanso. Irmão, eu sei que tem muita gente que está chegando esse ano debaixo de batalha, debaixo de luta, debaixo de notícia. Mas eu quero dizer para você, Deus é o teu descanso. Eu vim para que tenhas vida e tenhas vida em abundância. Eu vim aqui para te salvar. Aleluia. Qual que é o segundo sinal? Nós já vamos encerrar. O segundo sinal. Você sabe que o segundo sinal, eu já vou falar, a virgem conceberá. Gerará. Irmãos, impossível. Olha para o seu lado e fala assim, impossível. Diga, impossibilidade. Uma virgem jamais pode gerar sem ter conhecido homem nenhum. A virgem conceberá. Uau! Você viu uma virgem gerar filho? Ela tem que perder a virgindade para gerar filho. Ela tem que ter conhecido algum homem. Deus é um Deus, irmão, tão maravilhoso, que Ele vem contra a história, contra a lógica humana. Vamos para a palavra. Você sabe que o Senhor Jesus veio para ser o nosso, diga, redentor. Redenção tem um significado na palavra de Deus. No Velho Testamento, se você empobrecesse, você teria que vender as suas propriedades. Você teria que dar as suas propriedades. Escuta bem o que eu estou falando. E se você empobreceu, desse as suas propriedades, as suas terras, e não tivesse mais condição de pagar o teu credor, nesse momento você viraria escravo. Diga escravo. Escravo não tem como ser liberto da escravidura. Escravo não liberta outro escravo. Da escravidão, desculpa. Escravo não liberta outro escravo. Aleluia. Nós estávamos escravos do pecado. Escuta aqui. Vendido ao pecado. Satanás, quando enganou o homem, ele tomou a posse do homem, tinha a posse do homem, porque a chave que Deus entregou a Adão naquele momento no Éden, porque Éden, irmãos, escuta que eu vou te falar, Éden era o lugar que Deus sonhou e sempre sonhou. Éden é o lugar perfeito, aonde gera família perfeita, aonde gera filhos perfeitos, aonde gera homens e mulheres segundo a semelhança de Deus, porque Adão gerava segundo a semelhança de Deus. O Éden, o propósito eterno de Deus era ter família, mas família que refletia a Cristo, e só reflete a Cristo em um lugar perfeito que era o Éden. Então o propósito de Deus é que aqueles que expressam a minha imagem crescessem, nascessem, multiplicassem, e o Éden seria expandido. A América não seria América, a América seria Éden, mas com o pecado entrou, corrompeu a semente, e nós fomos vendidos ao pecado, escravo de Satanás. É por isso que você encontra uma pessoa e fala, não consigo parar de fumar, não consigo parar de roubar, não consigo parar de me prostituir, porque enquanto uma pessoa não entrega a sua vida, ela não pode deixar de ser escravo. Enquanto ela não aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ela não tem como vencer, porque a natureza dela é uma natureza pecaminosa. O pecado está nela e puxa para o pecado. Mas eu quero dizer uma coisa, Jesus veio para ser o nosso Redentor, porque outro escravo não salva escravo. Ele teria que ser puro, porque o sangue do homem foi contaminado. Diga, o sangue do homem foi contaminado. E a redenção naquela época
teria 3 características. Primeiro, deveria ser um parente próximo. Diga parente próximo. Só poderia remir alguém que perdeu tudo, vendeu as casas, se vendeu como escravo, se tivesse um parente muito próximo. E esse parente, ele teria que ser bem próximo, e ele deveria ser rico. Diga rico. O que rico aqui quer dizer? Ter sangue sem pecado, não ter sangue contaminado. O meu e o teu sangue, antes de Cristo, estava contaminado, vendido ao pecado, escravo das paixões do pecado. E a terceira coisa, deveria querer redimir. Querer redimir. Quando Adão pecou, quando Adão se vendeu, quando o sangue do homem se corrompeu, quando a semente da veneno da serpente entrou no homem, o homem foi contaminado com o pecado no Éden. Mas havia uma profecia no Éden. Deus olha para a serpente e fala: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele, por 3 dias ele vai estar morto, mas ao terceiro dia, onde está a morte? A tua vitória. Porque ao terceiro dia ele vai esmagar a tua cabeça. E a história continua. Deus tira Adão e Eva do jardim, da semente da... Quem que são os filhos de Adão? Caim e... Satanás está falando: vai nascer um que vai me esmagar, eu não vou deixar. Ele corrompe Caim. Mas Abel ele não consegue corromper, porque Abel tinha um coração voltado para Deus. Você conhece a história? Ofereceu uma oferta que foi agradável diante de Deus. Então o diabo colocou no coração de Abel: mata Caim, porque pode ser ele que vai esmagar a minha cabeça. Mata Caim. A Caim mata Abel, porque pode ser ele, a descendência dele, que vai matar, que vai pisar na minha cabeça. Você conhece a história? E depois você vai ver que nasce uma outra geração de Sem. E a Bíblia diz que Sem era um homem que era voltado para Deus, filho de Adão. Enoque, quem conheceu Enoque? Dessa descendência, Enoque andou com Deus e não foi achado mais, porque Deus o tomou para si. E Satanás olhando, falou: eu tenho que parar, porque vai nascer um que vai ser perfeito e vai matar eu, e vai esmagar minha cabeça. Quando veio Abraão, Deus diz uma promessa: eu vou abençoar toda a tua semente, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão casou com quem? Sara era o quê? Estéril. Satanás dizendo: não vai gerar aquele que vai acabar comigo. A história continua. Depois vem Isaac. Isaac casou com quem? Casou com quem, Isaac? Rebeca era? Por quê? Porque Satanás está lutando contra o descendente, porque a promessa foi dada e que o teu descendente vai esmagar a cabeça. Aleluia. Você vai perceber na palavra de Deus que todos os homens lustres e todos esses homens e mulheres que foram estéreis é porque foram da descendência, da genealogia de Jesus. Jesus veria pelaquela descendência. Só que agora existe uma coisa muito doida, e aqui que você vai ficar mais doido, que eu fiquei doido ainda, porque não podia ter contaminação. Jesus não podia se contaminar com um homem. Ai, meu Pai. Porque o sangue tem que ser perfeito para ser aceito. O cordeiro tinha que ser perfeito. Nós vamos finalizar já. Isaías 7:14. Se coloca de pé, por favor, para fazer de conta que nós estamos acabando. Descansa. Aleluia. Irmãos, eu fico tão impressionado com essas coisas. Porque se você falar que a Bíblia não é verdade, 700 anos antes, olha a profecia. Isaías 7:14, 700 anos antes. Portanto, o Senhor mesmo vos dará o quê? O que é o sinal? Impossibilidade. A virgem conceberá. Eu vou trazer aqui para você uma coisa muito rápida, que eu não tenho como finalizar. Existem duas
2 evangelhos que falam da genealogia de Jesus. Dois evangelhos. O primeiro é Mateus. O propósito de Mateus é apresentar Jesus como descendente de Davi. Quando você vai ler Mateus capítulo 1, vai falar assim: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Mas Abraão é antes de Davi. Porque o profeta também disse que viria da descendência de Judá, da raiz de Judá. Então tudo tem que se cumprir, nada pode deixar. Só que o diabo está tentando impedir o nascimento, o diabo está tentando matar. É por isso, irmãos, que hoje existe uma guerra contra os nossos filhos também. Porque quando nasce um filho aqui, nasce alguém que vai pisar na cabeça de Satanás. Você foi chamado para pisar na cabeça de Satanás e não para cima. Você é cabeça, não é cauda, não. Você é chamado para estar por cima e não por baixo. E como acontece, pastor? Toda essa história que você sabe. Impossibilidade, esterilidade, o diabo lutando e o plano de Deus avançando. O profeta Isaías está dizendo assim: 700 anos, a virgem concederá. José, vamos para a genealogia. Você vai entender que a Bíblia não vai falar Jesus, filho de José. Porque se nascesse de José, a geração de José foi amaldiçoada por o último rei. Não é Miqueias, o último rei. A geração de José foi amaldiçoada. Se você pegar a Bíblia, a geração de José não poderia gerar. Ficou estéril. Por causa de um rei iníquo. José, esposo de Maria. Como que alguém que foi amaldiçoado por Deus poderia gerar o Salvador? Não teria como. José não faz parte da genealogia de Jesus. Porque quando você lê Lucas, você vai entender a genealogia, que Lucas começa desde Adão. E de Adão ele vai até Jesus. E você vê que a genealogia ali parece que dá uma discrepância. Mas o que quero dizer com isso? Eu quero dizer que Mateus está dizendo Jesus como rei, como governo. Mas Lucas está dizendo que ele era filho do homem, mas ele era filho de Deus. E vai mostrar a genealogia de Maria e não mostra a genealogia de José. Eli gera o pai de Maria. E quando Maria vai gerar, eu não sei se você sabe a história. Em 1900, muitas pessoas morreram até 1900. Por quê? Por que essas pessoas morreram, pastor? Porque em 1900, até 1900, quando uma pessoa ia fazer uma transfusão de sangue, e essa pessoa chamada, um judeu, Carl Landster, ele descobriu que os sangues eles têm que ter compatibilidade. O sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. E eles começaram a ver que a vida está no sangue em 1900, no ano 1900. Muita transfusão de sangue acontecia, muitas pessoas morriam. Por quê? Porque não poderia ser de qualquer sangue. Diga, não poderia ser de qualquer sangue. Diga, Jesus não poderia vir de qualquer sangue. Meu Deus do céu. E aí você vai entender que esse homem judeu, Carl, ele vai dizer que o sangue AB é chamado de receptor universal. Se você tem um sangue AB, você é um receptor universal. Você pode receber de qualquer tipo de sangue. Se você agora tem um tipo O, você é chamado de doador universal. Você pode doar para qualquer um, mas não pode receber de qualquer um. Muitas pessoas morreram. Mas só que eu quero dizer para você, há 3.500 anos atrás, a Bíblia já dizia em Levíticos, porque a vida de toda a carne é o sangue. A Bíblia já dizia isso. Que tinha que tomar cuidado, porque a vida está no sangue. O sangue do homem foi contaminado. E o salário do pecado é a morte. Mas eu quero dizer para você, o Salvador está vindo. E a virgem conceberá e dará luz a um filho. Foi descobrido pela ciência que a criança, ela não faz parte do sangue da mulher. Nenhuma gota de sangue da mulher é acrescentada no filho.
A mulher, quando ela vai fazer a gestação, ela gera o filho, ela nutre o filho, nutrimentos naturais. O sangue da criança impura, ela vai lançando para o sangue da mãe, o sangue da mãe expele toda a impureza. Eu quero dizer que quando Deus está dizendo, e o Espírito Santo vai gerar, o Espírito Santo vai te conceder, sabe de uma coisa? Está dizendo que para ele nascer, ele tem que ser sangue puro, para ele nascer, não pode ter contaminação, para ele ser, não pode ser uma semente corrompida de Adão, não pode ser um homem caído. Para ele nascer, ele tem que ter uma paternidade que não é da terra, ele tem que ter uma paternidade que é do céu. Mas Maria gerou, mas Maria não fez parte do sangue, porque o sangue era puro. Aleluia. Eu não sei se você consegue ver todo esse arranjo de Deus por amor. Diga por amor. Diga assim: Deus ri na cara dos seus adversários. O diabo, pela história toda, tentando impedir o nascimento do Salvador, achou que vinha de José, amaldiçoou a geração de José toda. José, você não vai poder ter, porque a tua maldição... Mas ele não sabia. E tem a história de duas mulheres aqui que fala da herança. Eu não posso entrar porque é a herança. São duas mulheres que clamaram pela herança, porque Maria não poderia gerar e ter herança, porque a mulher na velha aliança não tinha herança, era o filho mais velho que passava para o filho mais novo. Isso é tudo Bíblia, não tenho tempo para falar isso agora. Mas teve duas mulheres na velha aliança que elas chegaram, porque elas tinham um pai que tinha muita herança, e elas perderiam a herança, porque a herança passaria para um homem, para o filho homem, e ela não tinha nenhum irmão homem, então toda a herança passaria para agora o tio dela, por mão do seu pai. Mas duas mulheres chegam diante de Moisés e falam assim: ei, nós não temos irmãos, nós vamos ficar sem herança, a nossa herança do nosso pai vai passar para... Você vê que a mulher, irmã, ela é perseguida desde que história é história. Você vê que a mulher, ela é tentada ser colocada debaixo dentro da história. Hoje, se você vê a lei aí dos muçulmanos, a mulher é desprezada num certo ponto. Sabe por quê? Porque o diabo tem raiva, porque Deus falou: eu vou colocar inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. A mulher sofre mais do que o homem, irmão. Mas eu quero dizer, você não está mais debaixo de maldição. Mulher, se alegra ao estéril, porque você vai gerar muitos filhos, a Bíblia diz. Você vai gerar muitos filhos, a Bíblia diz que você vai gerar muitos filhos. E tem uma coisa, para encerrar tudo isso, o louvor já está aqui de pé, junto comigo, eu também estou de pé e vocês estão, para nós encerrar essa história maravilhosa. Essas duas mulheres chegaram a Moisés e falaram: Moisés, nós não temos direito de herança, não temos irmãos, a nossa herança vai para o nosso tio. Moisés vai orar diante do Senhor e fala: Senhor, como que eu faço com essa situação? Essas duas mulheres chegaram para mim, elas não têm irmão, e a herança, segundo a lei judaica, a herança tinha que ser para o filho mais velho dobrada e dividida com o irmão, e se tivesse mulher não tinha direito de herança. Mas essas duas mulheres chegaram a interceder pela herança dela. Diga: existe uma herança de Deus para minha vida. Diga: existe. Diga: existe uma herança de Deus para minha vida. Existe uma herança, só que tem uma coisa, você tem que correr atrás da tua herança. Essas duas mulheres foram e chegaram a Moisés: Moisés, nós queremos a nossa herança, o nosso pai morreu, nós não temos irmão. Moisés chega diante de Deus e fala: Deus fala, essas mulheres vão receber a herança. A lei mudou, irmãos, é uma loucura. Mas sabe por que a lei mudou? Para chegar em Maria, para confundir o diabo. Essa lei, porque Maria não poderia gerar simplesmente só ela, porque ela não tinha direito à herança. Mesmo que ela gerasse um filho, ela não teria herança. Mas como a herança foi passada para a mulher também, agora Maria poderia ter a herança. E agora o Espírito Santo vem e coloca... Eu ia falar uma palavra aqui, mas não vou falar. E coloca a semente de Deus dentro do ventre dela. E a Bíblia fala: bendita é tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Sabe quem nasceu? Aquele que é puro, perfeito. Aquele que o sangue não tem contaminação, porque ele não era escravo do diabo. Todos nós nascemos escravo, mas ele nasceu rei, porque a promessa era que ele reinaria. Ele nasceu rei para governar. Quando entra a semente, Jesus ali começa a nascer. Aquele que já existia, aquele que já era, veio sem pecado, sem contaminação, para libertar eu e você da escravidão. Nós conseguimos cantar: eu não sou mais escravo do medo? Eu não sou mais escravo do medo.
Eles têm uma herança de Deus para a sua vida, porque o Salvador nasceu. Eu não sou mais escravo do medo. O que você é? Eu sou filho. O Salvador veio. O Salvador veio. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou